Mesa de debates. Oferecimento Unimed, 45 anos. Cuidar de você sempre foi o plano. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Estamos de volta para mais um bloco da mesa de debates de hoje e durante a nossa conversa aqui surgiu uma dúvida, né? A dívida está na cabeça. Sai. Se a pessoa mantiver essa dívida durante muitos anos, 5, 10 anos, o que acontece? A dívida não acaba nunca. É só que no cadastro do SPC e Serasa, por lei, em 5 anos ela desaparece, mas ela fica com restrição interna naquela loja. Se o banco também, um comunica com o outro, ele também fica bloqueado na maioria dos bancos. Tá? A maioria das vezes a pessoa está limpo no SPC, está limpo também na Serasa, não tem problema nenhum. Vai fazer um financiamento do carro, eles têm lá o histórico dele, então ele não consegue comprar nada em função do que foi há 6 anos atrás. Ele simplesmente não faz o financiamento em função disso, não dizem nada, mas também não vende, fica com restrição interna. Você acha que a pessoa pode passar um tempo sem saber que o nome dela está sujo? E existe alguma forma fácil, por exemplo, um site na internet, que é possível verificar se está tudo certo com o CPF? Não, isso não tem jeito, porque é uma operação muito confidencial. As lojas, pessoas jurídicas, têm essa informação. Você imagina se liberar para todo mundo consultar. Eu pego o seu CPF, consulto, fico sabendo da sua vida toda. Sigilo. E o que eu disse é sigilo, que eu falei até com o Cirilo no princípio. Se ele tiver dúvida, ele pode dirigir na CDL, dar o CPF com carteira de identidade, comprovando, não pode mandar outra pessoa, que ele tem um histórico da sua vida todinha financeira. E a CDL fica onde? Fica na Rua Alvo de 414, terceiro andar. Horário de funcionamento? De 8 às 18 horas, de segunda a sexta. Ô Casarim, é interessante que nós estamos falando em termos de negativação, a gente foca muito na questão de se vender no comércio. Assim, só para o nosso público ter uma ideia da amplitude de impacto dessa negativação, você poderia nos dizer assim, quais tipos de empresa faz consulta com vocês? Nós temos aproximadamente 1.000 empresas dentro de Juiz de Fora. Setores de atuação. Nós temos indústria, temos 70% do distrito industrial, não só de Juiz de Fora, Lima Duarte, Matias, todos eles consultam a nossa base. Então, nós somos mais ou menos 1.000 a 1.100 que consultam. Sobre o impacto da greve do caminhoneiro, que foi muito grande no Brasil todo, dizer que não trouxe transtorno, trouxe, mas ela seria bem pior se fosse de produtos. O que houve foi um desabastecimento de logística, ela que provocou tudo isso. Agora, essa semana já começou a entrar tudo no esquema, já começou a voltar. Não significa que resolveu, o transtorno foi muito grande, mas seria bem pior se nós não tivéssemos gasolina, se não tivesse produção de diesel. O caminhoneiro trouxe grande problema, mas é mais fácil para se resolver, porque os caminhões começaram a voltar, transtornos deram para vários, isso é inegável, mas é mais fácil de se ajustar. No final do tempo, de 1 semana, 10 dias, voltamos. A gente viu que isso foi um mal necessário também, né? Você vai falar? Bom, a greve, né, dessa semana impactou negativamente o comércio. E um dos termômetros do comércio, do varejo, do qual eu represento, é você ver o fluxo de pessoas na rua. Sim. Fluxo de pessoas na rua, ponto de ônibus, essa coisa. Quando você vê um ponto de ônibus vazio, é sinal de movimento fraco. E a frota de transporte reduziu, me parece que foi 40%, 50%. Isso envolveu menos pessoas. Negativamente, pesou muito. Uhum. Eu tenho a impressão que as vendas devem ter caído aí na razão de 50%. A gente podia falar um pouco também, Casarim, sobre a questão dos bons pagadores, porque a gente fala muito dessa coisa do negativação, né? Mas a gente vê em São Paulo, em Curitiba, em grandes centros, as pessoas se organizando já com a política
do reforço positivo, isso, do cadastro positivo. O cara paga sempre em dia, ele ganha desconto na loja. Como é que tá isso? O Juiz de Fora está se trabalhando isso. A gente meio que seguiu uma tendência do jornalismo, né? Que é noticiar o que é ruim, Exato. A gente tem que trazer coisa tem que trazer boa. coisa boa. Então, Elas estão Mas está em funcionamento os bancos, o cadastro Tem o positivo? cadastro positivo. Nós sabemos, por exemplo, nós falamos do cartão de crédito. Por que o juro é alto? Porque o cartão faz um seguro. Aquele que não paga, aquele que paga, está pagando por aquele que não pagou. Então já está, inclusive, na Câmara, o SPC está fazendo o cadastro positivo, está sendo votado lá agora. Para quê? Você ter o cadastro daqueles que pagam em dia, para o juro para ele ser mais barato. Ele tem um acesso mais fácil ao crédito. Porque, na realidade, somos todos julgados iguais. O justo paga pelos pecadores. Mas isso, para poder fazer esse cadastro positivo, tem que passar na Câmara. Já passou em primeira votação, agora já tem o segundo turno. É um trabalho incessante que a CNDL, SPC, Serasa estão fazendo em Brasília para poder beneficiar aquele que é o bom pagador. Naturalmente, os juros será bem mais barato do cartão de crédito. Nós temos cartão de crédito aí 10%, 15%. Vê se tem lógica. Dá uma média de 300% ao ano. Se você, isso aí, o barato. Se você deve R$10 no princípio do ano, chega no final do ano, você já deve 30. Aí que não será pago Aí é impagável, mesmo. né? Por isso que nós estamos fazendo o cadastro positivo, para beneficiar exatamente aquele que paga em dia. E isso, se o Congresso entender que pode ser feito, seria bem melhor. Porque tem como checar dentro da base, lá sabe se você pagou com 5 dias, com 10 dias. Agora, você tem que fazer esse cadastro, tem que oferecer por enquanto. Depois fica mais fácil. Aprovando, aí já fica mais fácil. Fica a nível Brasil. Consulta, sabe exatamente quando você paga. Inclusive, muita gente reclama, às vezes você está limpo, mas você paga a conta com 30 dias de atraso. É o score. Ali fica sabendo já com quantos dias você paga. Isso já está quase que pronto. Só falta incrementar. Só um comentáriozinho rapidinho. Essa é uma boa forma para incentivar o comércio, as vendas, porque às vezes a pessoa ela evita de comprar no cartão justamente porque sabe que vem uns juros muito altos e aquela dívida dela pode aumentar muito rapidamente. Acaba desestimulando, até assustando a pessoa, né, Cirilo? Isso mesmo. O cartão, gente, é um pagamento para te facilitar, para você não andar com dinheiro. Não é para você acoplar que aquele dinheiro seria seu. Um rotativo. É um rotativo. Nós temos, acho que o Brasil é um dos únicos países que vende no cartão dividido em 12 vezes. Se você for para a Europa, se for para os Estados Unidos, outros países, não tem isso. Lá comprou, no mês seguinte a conta está chegando. Mas aqui, que nós voltamos no início, é a nossa necessidade do brasileiro. Sim. E você está falando sobre a questão do cadastro positivo, é conta de água, luz, mas o que compõe essa questão do pagamento em dia? Você tem essa informação? Não, essa informação detalhada nós não temos. Tudo aquilo que é bancário, tudo aquilo que se paga no banco, Cobrança, telefone, tudo, água, tudo ali, tudo ali vai, saúde. tudo que você paga em banco passa a fazer parte do cadastro. O Casarinho, eu tenho uma curiosidade. Quantas bases de banco, quantas bases de dados em pesquisa a nível de Serasa, SPC Brasil, quantas bases de consulta existem e se essas bases elas são unificadas? Quando eu faço uma consulta, eu tenho uma visão geral ou eu tenho que procurar um outro tipo de base de dados para também complementar a informação? Não, tem ali, se você quiser consulta simples, te fala. Agora, se você quiser saber protesto, você pega o protesto ali, você olha o endereço da pessoa. O cadastro, às vezes, da CDL, a gente localiza até pessoas que sumiram. Nós já teve casos que identificou, porque fazendo uma consulta no SPC, se você fizer lá em Manaus, você tem o endereço dela todinha, onde mora, telefone, pai, mãe, fica todo o registro. A partir do momento que você é consultado, uma vez você já fica na base de dados da... Mas você está falando do SPC, mas tem outras empresas que prestam serviço, não tem? SPC e Serasa é em conjunto. Consultou uma base e já consultou a outra. Por quê? A Serasa era mais banco. E a Boa Vista? O Boa Vista, ele também consulta, mas ele é mais forte em São Paulo,
onde que é a base maior dele. Entendi. Ele tem no restante do Brasil, mas não é tão forte como as duas bases. Então, ok. E outra coisa, só para que ficou pendente, é a questão, se eu tiver uma restrição no SPC, eu posso ter alguma dificuldade em matricular meu filho na escola particular? Tem muitos colégios que já estão consultando. Já tem, inclusive no Rio, já tem o SPC Escola, que é o mesmo SPC, só que tem direcionado para aquele setor. Então, hoje, tem muitas escolas que já estão consultando. Tudo hoje que é venda a crédito, aquela empresa ela deve consultar, ela deve saber com o que ela está lidando, porque ela tem informação de tudo do seu cliente ali dentro. Principalmente a escola, que depois ele não pode, a partir do momento que matriculou, só ao final do ano. Então, hoje estão muito mais precavidos. Não entendi. Bom, a gente agora vai para o último intervalo do nosso programa de hoje, mas já voltamos para continuar esse assunto aqui sobre o comércio de Juiz de Fora. Estamos de volta para o último bloco do programa de hoje. Eu gostaria de perguntar, o senhor tinha dito no início do programa que a maioria dos comércios aqui de Juiz de Fora, das empresas, né, tem 4 funcionários. Então, ela tem uma relação muito mais próxima com o cliente e acaba gerando uma intimidade maior, uma confiança maior por essa aproximação. E isso pode ser um fator de risco também para que o lojista ele tenha algum prejuízo? Não, eu não vejo esse problema, né? Você vê a característica do comércio de Juiz de Fora, eu vou falar do centro, né? São pequenas lojas. Sim. Então você tem uma relação muito próxima com o seu funcionário. Alguém comentou uma vez que o comércio de Juiz de Fora estava perdendo seu rosto. Eu falei, por quê? Eu falei, não, porque você era atendido pelo dono. Isso é uns tempos atrás. E até hoje, os pequenos comércios realmente devem estar ali, o dono, a dona. É uma coisa muito próxima. Aí eu concordo que o cartão te esfria um pouco nessa relação, né? Eu acho que é de prática, mas é uma tendência que as coisas vão acontecendo. Não tem que é mais frio do que a internet? Não existe, né? Você chega, dá um número e compra. Não, o revendedor, o balconista aqui, no caso, ele te sugere, e você experimenta. Eu acho que essa proximidade é muito importante para o comércio. É baseado em treinamento, em cursos. Porque hoje, se você não evoluir nisso, realmente não tem como você vencer essas crises que sempre foram crises. Essa não é a primeira, não. Parece que sempre existiu crise nesse país, pô. Nilson, eu acho que o comércio que mais interfere na venda do comércio, você mesmo disse, a partir do momento que não há locomoção, a partir do momento que as pessoas não circulam, interfere. E uma das causas muito graves no Brasil todo chama-se violência, segurança. As pessoas estão deixando de sair, principalmente o idoso. Ele não está saindo à noite. Às vezes ele pode ir até do lado num bairro, poderia ir tomar um sorvete, comprar alguma coisa na padaria, ele fica com medo. E uma das coisas que mais interfere para hoje no comércio chama-se segurança. As pessoas estão com medo de sair de casa, elas estão com medo de relacionar. E tem a facilidade da televisão, tem a facilidade do computador, tem a facilidade do celular. Então, isso que é um grande inibidor de consumo. Eu gostaria só de acrescentar, numa conversa com um proprietário de uma grande rede de mercados, ele levantou e falou assim, meus caixas serão todos preferenciais. Então, olha só como é que ele abriu o leque de opção para o idoso. Porque você tem 1 ou 2 caixas para o idoso. Juiz de Fora, eu acho, em uma cidade ainda que não sofre essa violência como você põe. A nível de Brasil, tudo bem. Mas a preocupação desse empresário, falou assim, o idoso está no meu estabelecimento, ele tem vai colocar uma pessoa assim, me consulte. Eu acho que esse tratamento que faz diferenciar um comércio de uma cidade do porte de Juiz de Fora de um comércio de uma cidade de São Paulo, do Rio, por exemplo. Eu acho isso um dado muito positivo, você cultivar aquela pessoa idosa, considerando que Juiz de Fora tem uma população de idosos como uma das maiores do Brasil. E com uma tendência de crescimento. Exato. Né? Quanto que você deixa de ser idoso? Quando você morre, né? Sim. Então não tem como. Eu acho essa preocupação desse atendimento, esses conselhos de idosos, eles desenvolvem muito essa ideia desse carinho que o comércio tem de ter. Eu acho isso muito, muito importante.
corta essa onda de violência. Mas que eu volto a dizer, a circulação das pessoas, a segurança está interferindo. Mas isso é geral, público. né? Mas Juiz de Fora não era para ter isso. Se você pegasse uns anos anteriores aí, não tinha tanto. Os bairros eram... Você passa em bairro à noite, você vê que ele não tem aquela vivência das pessoas. Diminuiu. Diminuiu por quê? Ela fica com medo de sair, depois ter que voltar para casa 8, 9 horas da noite, já com medo de circular. E isso está interferindo muito. Você imagina quanto que melhoraria esse intercâmbio das pessoas, esse relacionamento das pessoas no próprio bairro. É uma das coisas que nós temos que sempre zelar. Tem que estar sempre, ver com a polícia, ver o que pode ser feito. Eles têm a inteligência deles, são preparados para essas atitudes, mas temos que estar sempre melhorando. E uma coisa interessante que vocês falaram aí, existe, o Casarini, o comércio de bairro, ele é mais próximo do consumidor final. Sabe por quê? É porque, assim, é uma percepção que eu tenho, aí eu gostaria de ter a sua, que você é do métier. É porque, na realidade, é um comércio de vizinhos. Sendo que o comércio no centro da cidade, como aglutina muita gente, vira um comércio mais massificado. E talvez o comércio de bairro, por essa proximidade de conhecer, o seu cadastro de clientes positivos, ele é mais fácil de ser montado. O que você acha disso? É onde se relaciona mais, e as pessoas confiam mais. Quanto mais pessoas, quanto mais gente, mais desconfiança. Se chegar num local para fazer o cadastro positivo, ele não vai querer, vai até desconfiar. Por que está querendo isso? Agora, no bairro, ele já confia, já tem relacionamento de muitos anos. Por isso que o cadastro positivo ele pode ser feito em todos a captação dele. Vamos, se aprovar, projeto da CDL que coloca essa captação em vários lugares, para poder ter esse acesso, para poder melhorar. Porque o comércio de bairro é conhecido como o fiado, né? Não, é o fiado, basicamente é o fiado. Mas mesmo o fiado, hoje, ele está organizado. Isso. É lógico que tem, isso aí não vai acabar nunca, esse relacionamento, mas mesmo de bairro já é organizado. Juiz de Fora hoje tem um comércio de bairros que muitas vezes a gente não conhece, que você fica naquela zona de conforto do centro, não vai. Existem bairros em Juiz de Fora que tem mais população do que mais da metade dos municípios mineiros. Com um comércio muito ativo. Você pega 10 bairros em Juiz de Fora, ninguém tem de ir ao centro hoje para comprar alguma coisa. Ele resolve tudo. Então, eu acho que esse negócio, essa aproximação do bairro, como você falou do fiado, realmente é um dado muito positivo, voltando quase que à origem da gente, né? Aquela proximidade do cliente, saber nome, conhecer a família, isso é muito importante. E eu acho que o grande crescimento de Juiz de Fora realmente está nos bairros. É a tendência, né? Porque o centro já não comporta mais né? quantidade de carro, de empresa, dificuldade de acesso, sair e entrar, né? O mais interessante é que centraliza isso e acaba desenvolvendo outras regiões da cidade. Sim. Né? Isso é muito bom. O secretário de transporte esteve aqui recente e comentou sobre isso. O trânsito no centro, na verdade, não é que ele está sendo muito bem organizado, porque, na verdade, a gente quadruplicou em 30 anos a frota. Então, assim, as pessoas não têm mais como acessar o centro fácil e sair fácil. Sempre leva muito tempo. E o comércio é impactado, porque quando você leva tempo para comprar um produto, você poderia comprar 3, né? Então, acho que, assim, como o senhor está falando, Manuel Honório, Benfica, né? São exemplos, assim, que... Então, assim, até um apelo que a gente faz, os comerciantes abrirem e investirem nos bairros, porque é mais fácil de contratar mão de obra, treinar, as pessoas já moram ali na região, né? Então, acho que isso é muito importante. Eu acho que tem de valorizar muito o comércio realmente de bairro. Como qualidade de venda e qualidade de vida. Com certeza. Bom, assim a gente termina o nosso programa de hoje. Eu gostaria muito de agradecer a presença do senhor aqui e a sua também, Casarinho. Obrigado por trazer toda a informação e por estar trabalhando tanto em prol do comércio e da melhoria de Juiz de Fora, né? Debatedores, até semana que vem. Muito obrigado, até semana que vem. Semana que vem. Eu gostaria também de agradecer a você que acompanhou o nosso programa aí da sua casa. Lembrando que a mesa de debates volta na segunda-feira, ao vivo aqui pela TVE Juiz de Fora, às 11 horas da manhã. Então eu espero te encontrar. Tem também a reprise do nosso programa de hoje às 6 horas da tarde, ou a qualquer momento no conforto da sua casa. É só entrar no nosso canal no YouTube ou na nossa página do Facebook. Só procurar por TVE Juiz de Fora. Tem o aplicativo também do Diário Regional JF, que você pode ficar por dentro de tudo que acontece aqui na programação da TVE. Muito obrigado pela sua companhia, uma ótima tarde para vocês, um ótimo fim de semana e a gente se encontra na segunda. Tchau!
Mesa de debates. Oferecimento Unimed 45 anos. Cuidar de você sempre foi o plano. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto.